Oi, gente querida, amada, muito obrigada por estar aí do outro lado. E eu sei que muita gente fica esperando este momento, se programa, se organiza, chama a família. Muito obrigada por este carinho, por responder ao nosso convite de estarmos juntos mais uma vez. Como está você? Como foi o seu final de semana? Como foram os seus últimos dias? Espero que tenham sido dias de aprendizado, dia de busca por algo melhor, por algo maior, de pouca conformidade, mas de, sobretudo, a partir de uma expectativa de que as coisas podem mudar quando você muda, quando você pelo menos se dispõe a mudar. Então, eu quero dizer que você pode estar vivendo dias muito especiais. E a você que está passando por algum momento de dor, de luto, de perda, alguma situação muito dolorosa, eu quero deixar com você, desde agora, nosso carinho, nosso respeito pela sua dor, mas também a nossa palavra de esperança e de confiança de que algo novo pode surgir, inclusive da dor. A dor tem a capacidade de nos ensinar. Nela nós amadurecemos muito. Cabe a nós escolhermos como nós vamos nos colocar diante dela. Claro que nós podemos negá-la ou fugir dela e trazer sobre nós grandes dificuldades, somadas justamente à própria dor. Mas se você tiver esperança, se você se colocar na posição de quem quer ver algo além da dor, eu sei que algo pode acontecer e vai ser, sobretudo, alguma coisa que te faça voltar a sorrir novamente. E creia, o amanhã pode ser bem melhor, bem diferente. E nós vamos crescendo juntos, aprendendo aqui e acolá. A temática do programa de hoje é referente ao aprendizado. Nós queremos fazer referência aos professores. Este é um mês muito especial, com datas muito significativas, o Dia das Crianças, e na semana passada nos lembramos de fazer um programa sobre educação, cuidando das nossas crianças, olhando um pouquinho mais de perto. E hoje nós vamos falar alguma coisa que seja referente à educação, aos professores, aos que se dispõem a ensinar, a dividir do que sabe, do que tem. E tem coisa mais rica do que ser professor, do que ensinar? Claro que nessa pauta cabem os pais, cabem os educadores de modo geral, cabem os cuidadores, cabem a todos aqueles que querem aprender a como ensinar com sucesso. Esse é o tema principal do programa de hoje, Ensinando com Sucesso. Seja muito bem-vindo para esta conversa, deixe o seu recadinho na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt, consultoriodefamilia.nt. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Vamos então vou apresentar agora as minhas convidadas de hoje e tenho um maior carinho de receber, o maior carinho mesmo de receber aqui pela primeira vez as duas convidadas. A doutora Maria Garcia tem o privilégio de tê-la aqui conosco hoje no programa. Ela tem uma biografia longa de serviço prestado. Ela é livre docente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora do Direito Constitucional, Direito Educacional e Biodireito Constitucional, e um currículo extenso, mas nós vamos aprendendo um pouco mais ao longo do programa com a sua presença aqui. Seja muito bem-vinda, prazer em tê-la. Seu microfone, doutora. Uma boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Tenho o maior prazer, maior satisfação estar aqui com vocês. Obrigada. Também acompanhada da doutora Ivelise, bem-vinda, que bom ter você. E também já tão jovem, já é doutora em Direito do Estado, ela é professora universitária, ela dá aula no curso de Direito, e eu outro dia, quando eu soube que ela já é doutora, já fez mestrado e já doutora, eu disse, mas você é muito jovem. E ela disse, Darlide, eu já tenho até 10 anos que sou professora. Isso é paixão, amiga? Sim, boa noite. Boa Primeiro noite. eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, porque eu acompanho seus programas e sou sua fã. Eu sei, E é um obrigada. privilégio estar sentada contigo, acompanhando as pessoas lá de casa e também a professora Maria Garcia. É uma paixão e uma escolha racional. Que delícia! Então tá, essas são as duas convidadas de hoje. Você, claro, é o nosso convidado, a nossa convidada muito especial. Participe, deixe sua pergunta. Tem alguma curiosidade? Como se ensina com sucesso? Doutora Maria Garcia, vou começar então lançando uma pergunta geral para ouvi-la falar a respeito de ensino e aprendizagem. Com tantos anos como professora, como educadora, formadora, muita gente já passou por você, por seu aprendizado, por suas salas de aula. Como é que se faz aprender? Como é que se torna um universo conhecido do outro quando algumas vezes esse outro nem está ali por inteiro para aprender? Como ganhá-lo? É preciso primeiro
É preciso ter um pouco de paixão pelo que se faz. Desde que isto exista, essa vocação, então fica mais fácil transmitir, que se goste do que se faz. E a área do direito, e principalmente do direito constitucional, é fascinante, porque a Constituição cuida de tudo, dos aspectos dos direitos, dos aspectos da cidadania, dos aspectos do que é o governo, de modo que é procurar interessar o jovem nisto, como é uma espécie de magia. É meio difícil de explicar, mas se houver esse intuito, essa vontade, as coisas acabam acontecendo. Doutora Evelise, quando você entra em sala de aula, quando você se depara com aquele universo de pessoas, cada uma num universo muito particular, como é que você se coloca? Toda vez que eu entro, antes de entrar, eu faço algo que é diferente. Então, isso algumas pessoas sabem, eu oro antes de entrar em sala de aula, porque eu respeito muito quem está ali. É o tempo que não tem preço. E eu digo que cada aula é um espetáculo diferente. E é um momento ímpar, porque eu preciso cumprir um programa. Mas, apesar dessa diversidade, eles estão ligados a mim num mesmo propósito. Então, o meu tempo e o tempo deles é um momento ímpar. É um privilégio. E todos que ali estão parados para me escutar. É desafiador ter a atenção. Eu tenho turmas, por exemplo, na FMU, que são de 120 alunos. Eu tenho oportunidade de dar aula para quem já está terminando a universidade, quem está adentrando na universidade. Então, são mentes que estão trabalhando, mas eu digo para eles que, quando eles entram daquela porta para dentro, eles devem desligar o universo do lado de fora para aprender daquela ciência de tal maneira que possam aprender todas as ideias e todas as teorias compartilhadas com a experiência do pouco que eu tenho, porque ali o privilégio é único. Quem faz universidade faz parte de uma parcela da nossa cidadania que é muito privilegiada da Leide. Então, quem está ali recebe presentes intelectuais, conhecimento, aprendizado, aprimoramento, recebe poder, como ela disse. Como se torna a aprendizagem desejada? Como se torna o conteúdo desejado? Dá para despertar? Ou é muito particular, é do indivíduo? Como é que é essa ciência, esse mistério do ensinar, do ser entendido, de aprender e de se apaixonar? Bom, primeiro de tudo, há uma troca. Os alunos nos ensinam, aprendemos muitas coisas com eles. E, depois disso, é preciso diversificar, é preciso que o aluno participe do próprio aprendizado. Até as provas que a gente costuma dar, em vez de ser simples perguntas e respostas, deve haver uma pesquisa, uma participação do aluno nos assuntos, de tal maneira que ele se torne também protagonista. Na hora que o aluno se torna protagonista, que não somos só nós que ficamos à frente do palco iluminado da classe, e até, por exemplo, eu dou aula de pé. Nunca consegui dar uma aula sentada. Aula de pé o tempo todo. Por quê? Porque eu costumo entrar nas fileiras, vou até o final, chegando até o aluno. Uma coisa que eu notei ao longo dos anos é que, primeiro, a bronca não é necessária. No começo, a gente dava bronca, né, pedia silêncio e tudo mais. Não é necessário. E que os jovens de hoje, eles têm muita falta de amor. É impressionante isto. Falta de atenção, falta de olhar no olho do menino ou da menina. Quando você se aproxima e, às vezes, toca sem agredir, você sente que eles não estão acostumados a isso. Não estão acostumados. Então, o nosso jovem, ele tem falta de amor. Pode ser que tenha muito de outras coisas. Não sei por quê. Talvez porque os pais trabalhem muito, eles fiquem muito sozinhos, muito entregues a si mesmos, ou os pais não estejam habituados a ensinar o amor, porque o amor se ensina. Nós temos o sentimento do amor, mas ele precisa ser despertado, se ensina. E nem sempre se ensina o amor aos nossos jovens. Então, é comovente e extraordinário de descobrir, primeiro, essa troca, depois que eles sejam protagonistas do que eles estão aprendendo, participem, e o estímulo,
O estímulo é tão importante, e principalmente aqueles que a gente sente que tem maior dificuldade em se expressar, que não têm ainda uma boa bagagem, aqueles devem ser os mais diretamente procurados. Que lindo. Ela falou sobre o amor, e essa proximidade com o aluno faz muita diferença da lei de chamar os alunos pelo nome, exemplificar com eles, inseri-los na sala de aula faz diferença. E aproximar-se de cada aluno, vivendo uma vida como professor de maneira coerente, faz tanta diferença que o aluno acaba replicando o nosso padrão, a nossa forma. Ele quer falar igual, ele quer escrever igual. E ele começa a tratar o professor, é assim que eu me sinto, de tal maneira que, além da referência, ele também quer amar o professor. Então, quando eu passo pelos corredores da Leide, eles querem beijar, eles querem abraçar, eles trazem, cada um, e é muito emocionante, num pacotinho, um chocolate que eles descobrem que eu gosto, ou uma fruta de presente. Eu recebo chocolates de pais de alunos de universidade que, quando viajam para fora, os pais me trazem de presente, e eu não conheço esses pais. Agora, será que nós estamos falando de uma realidade privilegiada? O que dizer daquele... É claro, você de casa que nos acompanha sabe que aqui sempre dou um toque de que estamos falando de um modo geral, estamos lançando a possibilidade de abrir o diálogo, estamos abrindo o diálogo e há universos paralelos quando principalmente falamos de ensino, educação, escolas, universidades. Mas, por exemplo, esse universo do carinho, do receber o reconhecimento, ele existe, ok, graças a Deus que ele exista. Quando não há essa condição, a violência, em sala de aula o conflito, professores e alunos, o que está acontecendo, doutora? Bom, antes disso eu tenho de fazer um reparo, uma observação. Um problema meu pessoal é a questão de idade. Como assim? Pois é, uma professora jovem e uma professora idosa. Então, o jovem recebe aquele choque. Quando é uma turma nova, eu entro na sala de aula, já muitos me conhecem, já do corredor e tudo mais. Então, às vezes, acontece isto, não é? Do jovem desconfiar do mais idoso, não é? Imagina que a aula vai ser mais dura, mais exigente. Ou então imagina que você quer conquistá-lo, que você não faz aquilo naturalmente, porque é seu, é sua maneira de ser. Mas, com tudo isso, há surpresas extraordinárias. Eu terminei uma turma em junho, de 1 ano e meio de Direito Constitucional, e alguns alunos assim, me pareciam tão distantes de mim. Num ano e meio, eu não tinha conseguido que eles se aproximassem de mim. Eu me aproximava. Muito bem. Último dia de aula, aquela surpresa. Uma aluna que eu julgava distante veio me cumprimentar chorando. Chorando. Eu disse, mas então, o que foi que eu não interpretei corretamente? Não que eu tivesse mudado a atitude. E também, dias depois, um dos melhores alunos que eu tive, um jovem, eu não dava 11 para ele, porque não tinha nota 11. Ele e o João veio me procurar para orientação do TCC. Vários me procuraram para orientar. Disse, opa, então comuniquei. Comuniquei, cheguei lá. Vários vieram, uns 3 ou 4, me procurar para orientação, quer dizer, queriam continuar ainda estudando comigo. Isso foi muito interessante. E qual foi a leitura aí nesse ocorrido, pós-ocorrido? Pós-ocorrido. Continue como você faz. Naturalmente. Continue. Continue. Perfeito. Não tenha medo, porque você chegou lá. Doutora, eu sei que eu fiz uma pergunta agora há pouco, mas vamos segurando um pouquinho mais, a gente já volta. Mas então deixa eu pontuar aqui de volta quando você falou a respeito do amor. Desculpa chamar de você, eu fico aqui entre você, o senhor, o doutora. Mas, Ivelise também, eu estou aqui sugando um pouco mais dela. Porque, afinal de contas, ter separado um tempo de vir aqui conversar com a gente, eu estou realmente muito feliz, muito grata por isso. Doutora, o que dizer a respeito do professor e o uso do amor como ferramenta dessa aproximação? Ainda que haja situações que tornem o lidar com o aluno muito delicado, porque de onde ele vem, a família que ele tem, digamos que seja uma escola particular e ele tenha muito valor, dinheiro, estou pagando, ou, enfim, outras realidades, como se
trabalha amor em sala de aula com pessoas tão diferentes? Não só tão diferentes, como pessoas que podem, em primeiro lugar, desconfiar Isso. da sua atitude. Então, tem de ser um amor que não se impõe. Não se impõe, nada de botar a mão em cima do aluno. Ok. Muito, no ombro, no braço, uma coisa que note com muita delicadeza, mas de maneira deliberada, porque o toque humano é muito importante. O olhar, o aluno te fala, você olha para ele. Ele te procura depois da aula, sim, disponível, diga. Disponível, a tua atitude. Então, ele percebe que não é que você quer conquistar, que é a sua atitude, que você os ama. Que você os ama simplesmente. Eu lhe disse, durante a nossa conversa, que eu leciono no pós-graduação há muitos anos e poderia perfeitamente deixar de lecionar na graduação, mas não consigo, não consigo. Eu amo aqueles meninos. É comovente aquele começo de vida tão difícil. E hoje, o tempo para eles, a sociedade para eles, está muito difícil. Muito difícil. Eles sentem isto. Eles sabem que, depois de se formarem, não vão ter aquela facilidade de encontrarem trabalho, que a sociedade brasileira está muito violenta, muito difícil, que o mundo lá fora é difícil. Lá eles são o nosso objetivo. O nosso objetivo, nós estamos lá por causa deles. Então, isso tem de ser passado, esse amor, de uma maneira muito discreta, sem imposição, porque senão se torna agressivo. Você entra muito na individualidade de quem você nem conhece de fato, né? Doutora, a senhora também é desembargadora, foi desembargadora do... Não, eu fui procuradora do Estado, sim, durante muitos anos. Teve muitas oportunidades de seguir outros caminhos do direito, na atuação junto, mas sair de sala de aula, não? Não, eu descobri isso no meio da minha profissão como procuradora do Estado, fui fazer pós-graduação e descobri que gostava de transmitir, porque eu leio muito, gosto muito de ler e transmitir. Uma das atrações de aula são essas, em vez de apenas a matéria que você dá, transmitir aos alunos em apartado livros que você está lendo, filme que você viu, peça de teatro que tem a ver com aquilo que se está ensinando. Transmitir a cultura, o gosto pela cultura. Então, isso veio no meio da carreira de procuradora, entrei para ser aluna e não saí mais de lá. Que maravilha, Ive. Quero dizer também, registrar um detalhe no currículo da Ive Elise. Lembra da doutora Raquel Fonseca, minha colega de sofá aqui no consultório de família e Sem Tabus e outros programas, inclusive está aqui com a gente nos bastidores hoje, acompanhando a entrevista de hoje. E a doutora Ive Elise é filha da doutora Raquel Fonseca, que tantas vezes já mandou beijo para as meninas em casa, né? Então, hoje eu mando meu beijo para ela, que é minha grande treinadora de vida. É verdade, é verdade. Ive Elise, e você? O que você tem descoberto enquanto... você, ao ser professora, ou antes de ser professora, você como mulher, você como foi se formando e aprendendo, quando ela falou aqui de troca, do que você aprende, o que mais você aprende com seus alunos? O que para você é mais significativo nessa troca? Eu vejo a importância de levar esperança e de ver a mudança, porque é uma delícia participar desse processo, de perceber que alunos passaram pela minha vida, que se formaram, que levam um pouco de mim, deixam um pouco deles e que eles retornam compartilhando e dizendo, você fez a diferença. E você é uma professora legal ou você é rígida? Eu sou uma professora de disciplina com amor. Porque eu tive esse padrão, Você foi aluna da doutora Maria? Fui aluna dela no doutorado e tive professores com muita disciplina. E foi assim que eu aprendi a me desenvolver, a ter prática, a ter didática, estudando, a conhecer as matérias e assim também desenvolver formas de didática de ensinamento. As minhas salas de aula, os alunos me conhecem, isso está descrito no Facebook, eles escrevem, declaram, assim, inúmeras declarações dizendo, eu aprendi muito, eles me chamam de senhora, e eles dizem, aprendi muito com a senhora realmente é brava, mas ensina do jeito que eu quero fazer um dia.
as minhas salas de primeiros anos, os primeiros anos, porque é muito diferente de quem pega o final da graduação ou da pós-graduação, os alunos vêm de boné, vêm de bermuda, e eu digo assim, não, daqui para frente vocês vão aprender um novo padrão de comunicação, de vestimenta, de postura, mas é preciso que, primeiro, na minha vida, isso seja coerente e que eu os respeite como pessoas, porque ali eles estão também me ensinando, mas a minha postura comunica muito. Então, eu sou responsável. Doutora Maria, como foi que a senhora, ao longo do tempo, foi trabalhando a disciplina, a exigência, um lugar que exige-se ter, né? O aluno precisa aprender a ter disciplina. Como foi conseguindo ensinar e, ao mesmo tempo, eu sei que é uma pergunta que pode até lhe deixar numa saia justa, porque eu vou perguntar assim, como ser uma professora exigente, disciplinada, rigorosa, mas também se fazer amada? Você começa pelo exemplo de você mesma, pela sua carreira, pelo que você fez até ali. Isso já é um exemplo. Eles veem que você conseguiu coisas ao longo da vida, esforçando-se, não é? E trabalhando duro. Isso é primeiro. Você tem já uma história a oferecer. Agora, atitude. Você é disciplinada, você chega na hora, você cumpre os seus deveres. E, aos poucos, ensinar que realmente eles precisam. Porque eles entram hoje muito jovens na faculdade, jovenzinhos, não é? E o tipo de vida que eles têm lá fora não ajuda a disciplina do aprendizado, do aprender. Então, é uma coisa que você transmite, às vezes, sem querer, pela sua atitude, porque realmente você tem um programa a dar, não é? A brincadeira, vamos voltar, voltando, retomando, vamos lá, não é? Coragem, não é? Vamos mais um bocadinho. Enfim, é toda é realmente difícil de explicar. Você acaba adotando atitudes, modos de ser que definem você. Doutora Maria, o que foi mudando ao longo do tempo nesse contato com os alunos e com o próprio professor? O que era antes, que funcionava antes, que não funciona mais agora, ou que continua funcionando? Que paralelo se faz? Bom, o que não funciona é simplesmente transmitir um programa, porque tem de transmitir, porque a escola obriga. Não funciona. Não funciona. É transmitir o gosto por aquilo, mostrar como é importante aprender aquela determinada matéria, como aquilo vai mudar a vida deles lá fora. Trazer muitos exemplos. Eu trabalho, por exemplo, muito com jornal que tem a ver. Jornal. Eu sou conhecida, meus alunos costumam, eu uso jornal. E eu copiei o mesmo padrão, tá? Eu copiei. Então, eu trago a vida, porque o jornal, ele traz a vida lá fora. Para dentro da sala de aula, ok? Então, às vezes, distribuo fatos que acontecem na vida e eles vão fazer uma lição de casa sobre aquilo. Uma lição de casa. Houve uma hipótese que eu acho que os seus admiradores, telespectadores vão gostar. Veio uma notícia na Folha de São Paulo sobre uma cidade do Ceará que tinha lixão. E no lixão, crianças de 3, 4, 5 anos comeram comida que estava no lixão, 2 ou 3 morreram, outras foram para o hospital. E a Folha reproduziu a notícia dizendo que, entrevistado o secretário da Saúde, de lá, desta pequena cidade do Ceará, Pernambuco, esta pequena cidade de Pernambuco, que ele disse que as crianças estavam sendo atendidas no hospital e tudo mais. Eu xeroquei a notícia, distribuí a todos eles. E, no final da notícia, eu coloquei e uma interrogação. O que está faltando nessa notícia? O que estava faltando na notícia? Alguns caíram. Na aula seguinte, né, alguns trouxeram. O que estava faltando na notícia? Tanto do jornal lá de Pernambuco, quanto na Folha, que reproduziu a notícia de Pernambuco, dizendo, reproduzido do jornal, crianças no lixão? Exatamente. Crianças comendo no lixão? Isto é que tinha de ser sido enfrentado pelo governo daquele estado. Não dizer que tinham sido atendidas no hospital. Isso é o mínimo. Mas como crianças no lixão? E crianças comendo no lixão? Faltou isto. Isso que estarrecedor na notícia. Exatamente. Faltando lá, como faltou aqui na Folha, o repórter da Folha que reproduziu a notícia,
de ter dito, bom, mas e aí? Sim. Vai continuar? Uhum. Não é? Crianças no lixão, pique-ruxos no lixão. Então, ensinar é, antes de tudo, fazer pensar, né? Sem dúvida. Você falou Platão. Aham, Platão. é. Você repetiu Platão. Aham. Agora, Ensinar é fazer pensar. E não apenas reproduzir um ensinamento, uma ciência que você está transmitindo. Então, nisso é que eles são protagonistas. Eles têm que pensar. Falhou a notícia. Isso Totalmente. gera gosto no indivíduo, né? Ele Sem é instigado, ele é motivado, ele vai atrás e ele mostra o melhor que ele tem, o potencial dele desenvolvido. Participe da vida do seu tempo. Agora, Darleide, talvez quem nos escute sejam professores que olhem para nós e digam assim, mas ela é uma privilegiada, porque é professora de pós-graduação, tem um destaque, ela leciona em universidade de destaque também, tem sua titulação, não sabe da minha dificuldade. Isso mesmo. E então, a minha sala, que é difícil, os meus alunos não são educados. Apesar dos desafios, o maior desafio é lidar com o ser humano, eu entendo e chamo para mim a responsabilidade da sala de aula, porque ela compartilhou algo que eu aprendi muito jovem e tenho a oportunidade de dar aula em universidade há 10 anos. E toda vez que um professor entra em sala de aula e ele só replica o programa, ou ele replica a ideia para os alunos de que ele está ali por obrigação, ele cria a ausência de simpatia em relação aos alunos e tira os alunos desse papel de protagonistas e de aprendizado. Então, o discurso do professor também gera responsabilidade de levar o amor e a esperança, o aprendizado, o aprimoramento, de trazer o aluno para uma nova realidade. E o aluno participa, ele informa como é a vida dele lá fora, quais são os desafios. Quando ele conta, eu tenho uma aluna que eu sempre olhava para ela no meio da sala e eu dizia assim, essa aluna não está prestando atenção em mim. Às vezes ela dormia, eu percebia, na universidade, eu falava assim, eu acho que ela não está gostando, alguma coisa está acontecendo. Numa outra aula, na outra semana, eu cheguei e falei, fulana, o que está acontecendo? Que às vezes eu te pego dormindo e tal. Ela, professora, eu trabalho no necrotério. E eu venho, na verdade, das noites que eu passo acordada, mas eu gosto do curso, eu gosto das suas aulas. E ela foi compartilhando. Quer dizer, estar atento ao próximo é fundamental ao professor, mesmo nas universidades, nas escolas públicas, nas particulares. Acima de tudo, a coerência do professor em buscar o aprimoramento e demonstrar para o aluno que ele gosta do que ele faz, porque se não gosta, eu tenho um conselho para o professor que não gosta, saia da sala. É esse o meu conselho. Entendi. Saia da sala, porque se ele não gosta de pessoas, ele está na profissão inadequada. Porque aquele que está ali é preciso gostar de pessoas, é preciso gostar de aprender e gostar de ensinar. Você me deu vários ganchos aí para a gente ir para o intervalo e voltar continuando essa história. E como lidar, então, com essa realidade difícil que vocês de casa, eu sei que um número grande de pais e professores sabem do que exatamente nós tocamos agora. Esse ambiente que não é o mais favorável para a aprendizagem. Mas e aí, o que fazer além disso? Voltamos logo depois do intervalo, aqui conversando com a doutora Ivelise e com a doutora Maria Garcia, uma conversa excelente, de alto nível. Não saia daí, a gente volta já. Queridos, vamos continuando aqui a nossa conversa no programa de hoje, o nosso consultório dedicado à educação ou aos professores, especialmente aos professores, entendendo que há uma realidade a ser olhada com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção, mas hoje nós queremos também deixar mais inspiração, deixar mais respeito, registrar o nosso respeito, a nossa consideração a essa figura incrível que está por trás de todas as profissões, atrás e adiante de todas as profissões, em todos os meios, então dedicado aos professores. Porém, tudo que está sendo dito aqui aplica-se à realidade dos pais, da mãe que está atenta, como lidar com esse filho. Quando a professora Maria falava a respeito do amor, do toque, da proximidade, do se importar com o outro. Quando a Ivelise conta do que é ser professor em sala de aula, é gostar de gente. Então, é um programa que serve para mim, para você, para qualquer outra pessoa, mesmo não sendo da área da educação formal dentro de uma escola, mas na convivência humana. O ser humano precisa estar disposto a ensinar
amar e a aprender, a trocar a todo tempo. Então, esse é o nosso programa muito especial, como sempre, todas as segundas-feiras, trazendo aqui convidados muito queridos. Por falar em pessoas queridas, pessoas especiais, um beijo para a gente linda com quem estive nesse final de semana em João Pessoa, capital incrível, linda, povo amado. Um beijo para vocês, foi muito especial estar com todos vocês sexta e no sábado, durante todo o dia, na Igreja Adventista Central de João Pessoa. Um beijo a todos vocês. Vou ficar devendo hoje aqueles recadinhos, os nomes, com carinho, trago na semana que vem e aí a gente continua ligadinho aqui como sempre, tá? Muito obrigada. Vamos continuando aqui a nossa conversa com a doutora Maria Garcia. Ela é livre docente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora de Direito Constitucional, Direito Educacional e Biodireito Constitucional, acompanhada da doutora Ivelise Fonseca, que é doutora em Direito do Estado, também professora universitária. As duas são professoras e estão aqui com a gente pensando algumas questões a respeito de como ensinar com sucesso, como ser um professor de sucesso. Nesse tempo curtíssimo, é claro que nós estamos só abrindo esse espaço. Deixa eu registrar o que estão dizendo alguns de vocês aí de casa. A Ellie dizendo, amiga, está demais, valorização do profissional capacitado, mesmo considerando a idade avançada, ela retomando aquele ponto que você havia citado antes, doutora Maria. A Darleide, gostaria muito de assistir, estou assistindo, transmitindo experiência real na vida. Loure, muito obrigada por sua participação. Emanuela, amo o seu programa, diz a Marli Nascimento, as duas estão demais, as duas convidadas estão demais. A Cacau Cerqueira dizendo que o programa está excelente, assistindo e que é show. Vamos aqui ao que a Deise está nos dizendo. Darleide, boa noite. Acho que vocês estão falando sobre escolas particulares. A realidade das escolas estaduais ou municipais é bem diferente. A partir do 6º ano, por exemplo. O que vocês acham? Abraços. O que dizer dessa realidade? A realidade é a mesma para os jovens da escola particular como para da escola pública, porque a sociedade está extremamente violenta. Extremamente violenta. Quando a gente ouviu dizer que uma pessoa, um menino, um rapaz, peça o seu celular, você entrega, ele lhe dá um tiro. Nunca ouvi dizer. Roubo sempre houve. Você entrega a bolsa, ele lhe dá um tiro na cara. Uhum. Quer dizer, nós estamos vivendo uma época muito violenta, violência expressa e violência sutil, porque às vezes a violência é sutil, mas ela é violência também. Então, esses jovens estão enfrentando uma fase muito difícil da vida deles. Tivemos uma juventude mais tranquila, a sociedade era mais tranquila, e nós também. Por exemplo, não conhecemos droga. Eu fiz USP, não conhecemos drogas. Na sociedade, alta sociedade, sempre houve droga. Na sociedade comum, não. Agora caiu, veio para a sociedade comum, em todos os bairros e tudo. Não tínhamos droga. Então, não tínhamos também esse tipo de violência, não é? De roubar para consumir droga, não tínhamos. Então, é verdade, ela tem inteira razão. As condições do jovem de escola particular, de comodidade, de uma vida mais cômoda, realmente é melhor. O jovem da escola pública, em geral, vai ter mais dificuldade, inclusive dentro de casa. Por exemplo, não tem livro, não tem jornal, não tem revista. E como que ele vai, então, se instruir e se interessar por outras coisas, mais que o professor falou, mas que ele não tem acesso? Assinatura de jornal no Brasil é muito cara para o ordenado comum, salário comum. Livros, nem pensar. Livro no Brasil é muito caro, caríssimo. Não dá. Então, ele não tem em casa um ambiente propício, aquele que o professor oferece em sala de aula, e que ele tem, o jovem de classe média que vai à escola particular, em geral, tem. Agora, o nível de violência que eles enfrentam é o mesmo lá fora na sociedade. É o mesmo. E isso é lamentável, é muito triste. Eles não têm realmente grandes horizontes, os jovens. E os exemplos que eles têm são exemplos decadentes. Eles veem que a corrupção consegue cargos, consegue riqueza, estabilidade na vida. Então, lá na consciência deles, né, no superego deles, diz, para que não é tanto esforço?
Se, ao contrário, você pode ser o bambam sem isto. É aquele diabinho falando na nossa consciência. E, como é jovem, ele fica sujeito a esse tipo de tentação. É uma vida difícil do jovem hoje. E da Leide? De ambos os níveis. Até nesse contexto, já que ela perguntou das escolas públicas, eu tenho tido a oportunidade, em nome da FMU, como professora escolhida, de participar do programa que a FMU tem, de algumas palestras que eles fazem de inserções e de ensinamento para trazer as escolas públicas para conhecer a universidade. Então, eles promovem o vestibular de maneira gratuita. Eu não tenho nem como não fazer propaganda da universidade, que assim eu admiro. Claro. No entanto, quando eu vou às escolas, eu percebo e chamo novamente a responsabilidade para o professor. Ao ir para as palestras, e a minha oportunidade eu tenho ali com os alunos das escolas públicas, 40 minutos, 1 hora, os diretores e os professores, muitas vezes, na frente destes alunos, dizem assim: olha, professora, a senhora seja bem-vinda, mas eu não sei se eles vão prestar atenção. Eles são mal educados e começam a falar mal dos próprios alunos. Na frente deles. Na frente deles. Então, essa catalogação da escola pública em relação à escola privada também afasta na sociedade. E o programa do marketing da FMU está para confirmar o que eu estou falando. Faz 1 ano que eu faço parte desse programa de palestras nas escolas públicas e particulares. Não tem uma escola pública que eu não tenha passado. E os alunos todos não tenham prestado atenção. E não tenham me adicionado no Facebook, não tenham deixado recados assim: o que você disse mudou a minha vida. Todos eles participam. As palavras de um professor têm muito poder. Ou mudam a vida destes alunos, ou condenam. Porque ali, ou eu ratifico o que eles têm de melhor ou de pior. Então, as palavras de um professor têm muito poder. Eu respeito as outras profissões, mas eu realço a minha profissão, porque ela faz a diferença na formação do caráter, no levar a esperança, no comunicar para estas crianças, para esses adolescentes. Então, quando eu entro numa sala, numa escola pública, que eu escuto do professor, essa não é uma postura numa escola particular, realmente. Então, se o professor, é aqui que eu repito aquela fala que eu deixei no último bloco, se ele não gosta, se ele entende que aquele público já é um público catalogado dessa maneira, que ele se afaste, porque ele está condenando o futuro de muitos que só têm ele para levar a esperança. Agora, e se esse indivíduo chegou a essa posição, ou chegou a expressar, a verbalizar tal sentimento, tal ideia, porque ele está sofrido, se sente rejeitado, desprezado, desvalorizado, acho que é a palavra mais adequada, desvalorizado enquanto professor, e ele já está assim, não tem jeito não. O que faz com esse ser humano se ele está desgastado? Quando a Deise escreveu aqui para a gente, e ela diz assim, vocês devem estar falando da escola particular. Eu estou interpretando até um certo ranço. Vocês estão falando de um lugar que tem condição, que tem um quadro, que tem livros, que tem professores bem formados. Vem aqui para o meu chão trabalhar aqui comigo num ambiente completamente desfavorável ao estado de ensinar e aprender. Como trabalha essa realidade, doutora? Ainda é o problema que eu lhe disse. Eu tenho uma aluna de Direito, à noite, que é professora primária. E ela me contou coisas horríveis. Ela chama a atenção de um aluno e lhe dizem palavrões à professora. Outro aluno veio se queixar da nota, mas ele não tem feito a tarefa, ele lhe soltou um palavrão forte, que ela me repetiu. Este é o ambiente do professor, escola pública, eventualmente de ensino fundamental. Então, eu volto a insistir. A família está estraçalhada. A família brasileira está em crise. Não por causa que o pai e a mãe tenham de trabalhar. É que está faltando aquele sentimento de família. Está faltando sentimento de família. É fato. Afeição, respeito, está faltando. A vida está muito difícil para os pais também. Vamos mexer nessa questão. Os salários no Brasil, em geral, são muito baixos. Salários, em geral, são muito baixos. Até de juízes são baixos, que tiveram esse aumento agora, mas são baixos. Então, os pais têm dificuldade, sofrem, se queixam em casa. É todo um fenômeno que nós estamos encontrando. Por isso que eu lhe disse que a violência é sutil. O pai que em casa ele se queixa, que ganha pouco, que não, ele vai ser violento com a família. Ele não tem outra maneira, porque exatamente a família que nós conhecemos está sendo
destruída, desestruturada. É preciso realmente uma revolução cultural, como chamaria de um rearmamento moral, exaltando os valores da pessoa, da família, do pai, da mãe. E o que nós estamos vendo é todo o contrário disto. Então, aquele núcleo que existia, que segurava as coisas, ele não está existindo mais, nem na família pobre, nem na família rica. Não estamos, a gente sente isso entre os amigos, talvez na nossa própria família. Todos tão ocupados que não têm um tempo de se ver, de se encontrar de vez em quando, em torno de uma mesa, partilhando uma refeição, que é a coisa mais linda que existe. É você partilhar uma refeição com alguém. No partir do pão, Cristo foi reconhecido. Por quê? Porque o partir do pão é algo extraordinário. E isso está desaparecendo. Como fazer? Bom, temos de parar para pensar em como fazer. Agora, esse professor que pode estar estressado, como você disse, e além ainda citou o exemplo da aluna, eu penso que é fundamental ele ter mecanismos de preservação. Porque enquanto não houver a melhora do salário, essa educação familiar, ele não está ali fazendo o papel dos pais, ainda que o queira. Esse não é o papel do professor. Então, ele ter esses papéis bem direcionados e ter a preservação dele, buscando mecanismos que o auxiliem emocional, psicologicamente, é fundamental. Porque um professor estressado também estressa os alunos. Um professor que está sofrido, que está doente emocionalmente, ele comunica a doença indiretamente aos alunos. Então, se o problema é aquela escola, são os desafios com alunos que têm posturas que ofendem, alguns dos mecanismos é, por exemplo, pedir a mudança da sala em relação àquela sala que está desafiando o professor, pedir a mudança de matéria. Existem certas estratégias que são mais sutis, já que não dá para alcançar diretamente a família, para aquele professor se preservar e, assim, ele continuar ensinando com esperança e com amor a despeito dos desafios. O que é um grande desafio pessoal, inclusive, porque o professor ele não tem um trabalho em sala de aula e acabou quando acabou a aula, ele leva para casa. Como é que o indivíduo se protege, doutora? Nos anos, tantos anos como professora, como alguém que lida com o estresse necessário para se trabalhar, uma atividade exigente, como vai se preservando emocionalmente? Que dicas você dá para os professores ali de casa, seja da escola pública, particular, como se cuida? É um problema difícil porque é extremamente complexo. Não é apenas ele se cuidar, que ele deve, mas às vezes ele não tem forças para isso. Na verdade, a educação deixou de ser um objetivo do Estado. Recursos há, grandes. Mas ainda essa semana o IOSP, que escreve na Veja, diz que precisaríamos criar uma responsabilidade, uma lei da responsabilidade educacional. Que municípios e estados somente recebessem verbas educacionais se os alunos fossem bem, aproveitassem, fossem bem nas provas e tudo mais. Então, o que nós vemos é um problema do Estado. É o Estado que tem a autoridade e os recursos para mudar a ordem das coisas. Se os professores hoje não têm salário condizente, tem de dar aulas em 2, 3 escolas durante a semana, esse fato já demonstra que ele não vai poder corresponder, que ele tem problemas muito sérios, pessoais. O professor também exerce funções administrativas dentro da escola. Eles nos chamam para dar pareceres em processos que correm dentro da faculdade, e ninguém sabe que nós fazemos também essa tarefa, além de levar as provas para casa para corrigir. Então, é realmente uma profissão complexa, muitíssimo importante, porque o professor, ele continua o trabalho dos pais. Ele, na classe, ele substitui os pais, na verdade. A educação começa em casa, mas a escola é um prolongamento da casa. Se a escola não for um prolongamento da casa, então, realmente, não teremos bons resultados. Mas o primeiro deles, o primeiro estímulo, professora, é o salário do professor. É o primeiro, é o mínimo que tem de haver.
salário condizente. É o mínimo. Depois, bolsas de estudo para aperfeiçoamento, para ele não ter que dar salário que ele sustenta a sua família, ele vai ter de tirar ainda mensalidades para aperfeiçoar-se, para assistir um congresso, para viajar, fazer um curso fora. Precisa bolsas de estudos, além de um salário condigno. Como vê, é um problema complexo, mas que depende social, político e depende fundamentalmente do Estado brasileiro colocar como prioridades absolutas educação e saúde. Perfeito. A partir daí, acesso ao conhecimento e saúde boa, o próprio indivíduo, ele salta, ele vai em frente. Não precisa estar sendo mais protegido pelo Estado. É o que nós vemos em outros países que colocaram educação e saúde como prioridade absoluta. Se não houver isto, realmente o Brasil vai ter dificuldades muito grandes por muito tempo. Porque é daí que tudo vem, do conhecimento e da saúde. Como professora de Direito, estão, então, nos devendo o direito a uma educação de qualidade, né? Certo, certo. Essa é a situação em que nos encontramos. O Estado brasileiro está falhando na questão educacional e na questão da saúde, que não é o caso, não é assunto nosso hoje, mas todos nós conhecemos a realidade brasileira com referência à saúde. Não é, eu chamo de pirâmides, não é? A ferrovia Norte-Sul, a conversão do São Francisco, eu chamo de pirâmides, porque todo governante quer deixar suas pirâmides. E a educação e a saúde não são pirâmides. Não são, porque elas são coisas do dia a dia. Do dia a dia. A população sente, mas não são pirâmides que você deixa. Você olha aqui, tal pirâmide foi fulano, faraó Amenhotep que construiu. Amenhotep primeiro, segundo, terceiro. E as pirâmides hoje em dia não existem mais. As pirâmides são atender, como diz a Constituição, ao bem-estar e à justiça sociais. Bem-estar e justiça sociais, artigo 193 da Constituição, só o Estado pode fazer. E o Estado brasileiro está desinteressado desses objetivos. Eu duvido que muitos governantes conheçam o artigo 193 da Constituição. Se eles não conhecem, imagina o povo, imagina nós que não nos foi dado o direito de aprender em escola sobre Constituição, sobre os nossos direitos, sobre os nossos deveres também, né? Eu estou nessa conversa aqui gostosa com duas doutoras, mas, antes de tudo, duas professoras que estão representando aqui de um modo muito simples, é a nossa proposta, de um jeito muito simples, conversar sobre um tema pontuando apenas o significado de ser professor, mas também não desprezando a realidade em que esse professor está inserido e o peso que isso tem sobre você enquanto profissional. E nessa conversa com a doutora Maria Garcia, ganhei aqui de presente a última obra, o seu último livro, né, de uma série aí de uns 30 que já tem publicado como autora e coautora também, doutora Maria Garcia, Constitucionalismo Contemporâneo, Questões Fundamentais da Teoria da Constituição. E também ganhei um outro livro chamado Inconstitucionalidades da Lei das Desapropriações. Enfim, obras da doutora Maria Garcia. Meu presente aqui no programa de hoje, doutora Evelise, doutora Maria Garcia. Estamos nos aproximando do final do programa, muita gente comentando e agradecendo, pessoas dizendo que vão levar este programa para debate entre professores, nas escolas. Muito obrigada a vocês que estão aqui nos acompanhando, parabenizando e entendendo a proposta do programa. Vou só retomar o tema central do programa e pedir que vocês então considerem, finalizando o programa, o tema em si, ensinando com sucesso. Diante dessa realidade precária, dessa ausência de um Estado que favoreça uma escola, uma educação de qualidade como deva ser, vivendo o que nós vivemos hoje, como estamos hoje, que esperança temos, professora? Que realidade temos? Aquele professor ali que amanhã vai acordar cedinho, vai entrar em sala de aula com todas aquelas dificuldades, ou aquele professor que vai sair de uma escola pela manhã, vai entrar noutra tarde, vai entrar noutra noite, ainda tem uma família, tem uma vida. O que se diz para essas pessoas, ou para vocês, enquanto professores universitários, o que a doutora Maria Garcia diz?
Muito difícil. Arregimentar-se, participar quanto possível da vida política e, principalmente, encarar esta profissão que vem de professare, profissão de fé, profissão de ensino. Então, é uma profissão, é um compromisso. Compromisso e afeto são os instrumentos que nos devem conduzir. E pensar assim, eu faço a minha parte. Perfeito. Uhum. Fazendo a minha parte, já me sinto bem. Sempre que houver oportunidade, falar, esclarecer, levar o conhecimento a quantas pessoas se puder, pelos mais variados meios. Mas fazer a sua parte é fundamental. Quando a doutora Maria Garcia entra em sala de aula até hoje, entra com essa motivação de fazer a diferença e sai dela se sentindo, fiz a minha parte? Ah, eu entro de alta, eu me vejo entrando com a minha pasta, colocando as coisas na mesa, já cumprimentando os meninos, e, se possível, quase todos pelo nome, como disse a nossa querida, e mostrando disposição e alegria. Uhum. Isso é muito importante. E o que aprendeu com o mestre Jesus, com o professor Jesus? Jesus foi um professor que nos ensinou extraordinariamente e até didaticamente, né? Didaticamente, porque eu contei num evento sobre direito educacional que estive no sábado, na Uniquesul, terminei a minha fala com a parábola do semeador. Porque todos somos semeadores. Você é semeador, você é semeador, você é semeadora. Semeadora de ideias que não se veem, mas a gente vai largando no caminho. E depende do terreno em que cai, mas isso já não é problema seu. Exato. O seu problema é semear. Então, esta criatura, este homem extraordinário, semeou toda a sua vida, ideias, ensinamentos profundos, alegria, esperança. O cristianismo, eu chamo da religião da esperança. Porque você tem a esperança daqui ter uma vida plena, ainda que com sofrimento, como você disse muito bem, o sofrimento nos torna humanos. Exato. É próprio da humanidade, mas com esperança até em outra vida. E isto é simplesmente extraordinário. Perfeito. Amém. Amém. Doutora Ivelise. Eu penso que é importante para aqueles que nos escutam e têm seus desafios, buscar, como Jesus fazia, sempre uma fonte extraordinária, para que você se inove, tenha sempre novidades e se permita modificar todo dia. Porque se você perceber que a sua profissão é só uma atitude de replicar ideias, você se impede de buscar o aprimoramento. E o privilégio de ser professor é sempre aprender mais para poder ensinar mais. E isso não tem fim, não tem idade para isso. Eu considero que é a única profissão que, quanto mais idade eu tiver, melhor eu estarei. Porque mais didáticas eu terei, concorda, mais oportunidades. Não tem idade, né? Efetivamente. Então, esse professor ter essa noção de missão, a despeito dos desafios, de que cada dia ele comunica esperança e ele pode fazer diferente, é fundamental a despeito dos desafios políticos, financeiros, e ele demonstrar que gosta do que faz. Isso marca a vida do aluno. E eu tenho escutado isso de maneira muito reiterada, isso tem confirmado a minha escolha. A matéria que eu detestava, professora, que era Direito Civil, você me ensinou. E eu gostei, eu aprendi a gostar, e isso me marcou. Imagina se eu contar do que eu não gosto. É o que mais marca o aluno. Então, contar com novidade, com meios distintos, buscar na fonte, pedir a Deus realmente a paciência que é necessária, a sabedoria, o discernimento, faz muita diferença nesse processo em que sou eu quem aprendo mais. Bom, vamos finalizando o nosso programa de hoje, assim, eu crendo e vendo agora há pouco que muitos de vocês registraram o respeito ao tema, o respeito ao programa, às convidadas. Eu creio que você entendeu que nós procuramos, durante todo o programa, dividir com você o respeito à profissão, ser professor, ser ensinador. E usando essa palavra última da doutora Maria, quando ela diz ser semeador. Então, neste momento, cabem todos nós nessa temática, semeando vidas,
semeando esperança, semeando com boa vontade. Eu sei que a sua realidade é das mais difíceis. Se você está dizendo que é, quem sou eu para dizer que não? Mas eu quero crer que estas palavras ditas aqui foram incentivos para você ser o melhor que você pode ser no chão em que você foi plantado. Se onde você está para fazer a diferença. O que você tem feito de diferente em sua sala de aula? É você um professor que motiva? É você um professor que inspira? Você já parou para pensar que talvez você seja a única cartilha que este menino vai ler? Você já parou para pensar que você pode ser o único livro aberto com o registro real que esta menina e este menino vai poder ler e ter contato? É com você, com sua vida. São suas palavras que ele vai ler em primeiro plano. O seu toque, a sua presença, o seu olhar, da maneira que for, experimente ser você por amor, mais do que por profissão, um agente de transformação. Continue ensinando, continue vivendo, continue amando, continue semeando e continue aqui com a gente também. Obrigada pelo carinho, um beijo e até a semana que vem.